Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Que bom poder estarmos aquecidos aqui juntos, né? O frio lá fora. Tenho certeza que quem está em casa está debaixo de um edredomzinho, se aquecendo também. Mas que a gente possa ouvir de Deus no nosso coração nessa noite de novo, novamente, né? Porque Deus fala aos nossos corações através da sua palavra. E nós temos iniciado aqui na igreja, semana passada, uma sequência de mensagens intituladas Amor. E a gente olhando para a Bíblia, a gente vê a importância do amor, em toda ela, como no seu contexto, falando sobre amor e como expressar esse amor também. Vamos orar para que Deus possa falar conosco nessa noite? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é vívida e é a verdade, Senhor. Nós te pedimos que Tu possa falar conosco nessa noite. Tudo que vai ser lido, que vai ser proferido aqui, Senhor, que seja segundo o Teu coração. Abra os nossos corações, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para receber de Ti, Senhor, que é manso, que é humilde, Senhor. Ensina-nos e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, olhando para o amor, que é a base de tudo, eu fiquei avaliando e pensando como nós vemos o amor em muitas vezes, em muitos momentos, a forma como nós agimos e reagimos em função daquilo que a gente acha ou que a gente conhece, e como que nós vemos o amor na maioria das vezes, como você enxerga o amor na maioria das vezes, como eu enxergo o amor. E muitas vezes a gente profere palavras como eu vou te amar para a vida toda. O que seria isso? Seria simplesmente passando pelo amor e pensando numa forma geral um sentimento? Porque muitas vezes a gente expressa a nossa forma de amor dessa forma. Só que se eu for simplesmente só olhar e dizer, eu vou te amar para a vida toda, seria então uma forma de expressão o amor. Seria isso? Mas muitas vezes, como a gente usa em forma de expressão, a gente vai olhar e dizer que o meu amor agora está maior do que antes. E aí, por causa dessas expressões, a gente olha para o amor como algo romantizado. Olha, eu já amava tanto, agora eu amo muito mais, então é algo mais romântico. Mas se a gente for pensar dessa forma, olhar como sentimento, como romântico, uma forma romântica, como uma forma de expressão, por que depois de algum tempo a gente fala ou a gente ouve que o amor acabou? Espera aí, tem algo errado aqui. Porque se o amor acabou, quando eu olho para a Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor jamais acaba. As profecias vão cessar, a sabedoria vai cessar, mas o amor jamais acaba. Como assim então? Acontece que eu estou certo. Acontece que eu estou abrindo mão de algumas coisas porque Deus quer que eu seja feliz. Deus me ama tanto que Ele quer que eu esteja feliz. E quantas vezes a gente já ouviu isso, ou a gente já proferiu isso, ou a gente vê isso com frequência acontecer? E isso me leva a concluir que os nossos conceitos sobre amor, eles estão errados. O nosso olhar para amor como expressão, amor não é expressão. Olhar como erotização, amor não é erotização. Muito menos romantização. Se fosse só isso, seria muito pouco. Amor tampouco é um sentimento, porque sentimentos vêm e vão. Hoje eu estou sentindo algo, amanhã eu já não estou mais. Ou hoje eu estou no ápice, o que eu considero como amor, e amanhã eu estou, tá deprê, tá ruim, não tá legal, deixa para depois. Amor não é nada disso. Amor é simplesmente uma escolha. Você decide amar, você se doa por amar. E aí sim o amor aumenta, porque você propositalmente decide investir naquilo que no objeto que você está dizendo que ama. Naturalmente o amor vai aumentar porque o seu propósito e a sua dedicação e empenho estão naquilo.
a sua atenção, a sua decisão de fazer o melhor. E pensando nisso, a gente pode olhar para o amor dessa forma. O amor é uma decisão de fazer o melhor possível para Deus, para o próximo. Porque quando eu decido fazer o meu melhor possível para Deus, não significa que eu vou acertar em todo o tempo. Mas o meu coração está voltado para isso, voltado para Ele. E automaticamente o que Deus olha? Ele olha a intenção do coração. Quando eu me proponho a fazer o meu melhor possível para Deus, automaticamente eu vou conseguir amar o meu próximo. E como deve ser o amor pelo próximo? Como a gente ama a nós mesmos. Então, a decisão que eu tomo de amar a Deus sobre todas as coisas me levam a conseguir olhar para o próximo e para as situações à minha volta com um olhar mais brando. Só que, quando eu olho assim, quando eu encaro o amor como dependendo de passos meus, para mim olhar e dar passos em direção a isso, aí eu vou ter que encarar a vida de uma forma diferente. Aí eu vou ter que encarar a vida de uma forma não tão convencional, digamos assim. O Davi ministrou aqui, domingo passado, sobre o amor, e ele falou sobre ter o mesmo modo de pensar. Ele falou aqui em considerar o outro superior a nós mesmos. Porque quando eu passo a entender o amor de Deus, isso aqui faz muito mais sentido. Porque se eu for olhar simplesmente para mim, ter o mesmo modo de pensar com todo mundo não é difícil, não é fácil, é difícil. Quando eu olho para minhas considerações, considerar o outro superior a mim mesmo, nem sempre vai ser tão bom. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Eu e você, como nós somos, a vida como ela é, vamos falar assim. Alguém lá no seu serviço, num momento de raiva, num momento que ele se estourou, cuspiu no seu rosto. Qual a sua reação com relação a essa pessoa? Qual a sua atitude com relação a essa pessoa? Eu acho que boa não vai ser, né? Alguns dias atrás eu estava brincando com meu filho, ele tem 9 anos. E aí a gente brinca de fazer cosquinha e de lutinha e coisa. E ele se viu num momento apertado lá e não sabia o que fazer, qual foi a fuga que ele teve. Na hora, eu parei a brincadeira ali. Acabou aqui a brincadeira. Aí ele encheu o olho de lágrimas e disse, não pai, foi sem querer. Não, não foi por sem querer não. Vai para o seu quarto, você vai pensar sobre isso. E claro, eu não briguei com ele. Depois eu fui lá e conversei e instruí ele sobre aquela atitude que ele teve. Não é bom para com ninguém. Isso não é uma atitude que se faça. Mas é o meu filho. Eu vou agir em coerência com o amor que eu tenho para com ele. Agora um estranho faz isso com você. Como você vai reagir? Vai ser com amor? Você descobriu que lá no seu serviço tem alguém caluniando você. Você descobriu que ele está inventando histórias a seu respeito e está fazendo de um tudo para denegrir a sua imagem. Qual a sua reação com essa pessoa? Qual a sua atitude para com essa pessoa? Vai ser amor? Vai ser brandura? Ou talvez você está andando na rua e hoje isso é bem comum, porque a gente anda na rua aqui, né? Conectado aqui. A gente esquece que tem algo à volta. E os malandrões estão só de olho, né? Para ver quem é que está mais desligado. E aí você recebe uma facada no seu lado aqui porque alguém quer o seu celular. Qual a sua reação com relação a essa pessoa? Você vai olhar para ele, tadinho, né? É vítima da sociedade. Vai ser assim? Minha esposa Mel teve um amigo agora recentemente, lá em Brasília, aconteceu literalmente isso com ele. Ele estava na parada do ônibus com o celular na mão, tomou 2 ou 3 facadas e morreu ali mesmo, por causa de um celular. Como que a família desse rapaz pode ver aquele homem que fez aquilo com relação a ele? Será que é com amor? E a gente não precisa ir em algo tão grave, né? No momento de vida que a gente está vivendo, experimenta sair ali na rua e espirrar para você ver. Os olhares
tortos, de desaprovação, de desamor para você. Isso se contando que você não vai tomar uma voadeira, né? Uma voadora. Se não tomar, sai no lucro, porque tá bom. Mas a forma como a gente age e reage é totalmente diferente. Agora imagina se te prenderem por algo que você não fez, algo que você nem estava lá. Você não estava presente, mas você foi culpado e você está preso por isso. Você vai calmamente esperar que a situação se resolva, ou você vai exigir os seus direitos e vai querer gritar e querer falar que você não estava lá, para de fato mostrar o que é a verdade. Em relação a essas situações, você agiria em amor em alguma delas? Você acha que tem condição de amar em meio a tudo isso? Davi mencionou aqui domingo passado que mesmo a Bíblia ensinando a gente ir em uma direção em relação a governantes, a gente escolhe as nossas próprias batalhas, as nossas próprias lutas, e a gente acha que a gente pode colocar a nossa vontade imperando. O que a Bíblia ensina sobre isso? 1 Timóteo 2, 1 e 2, diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Legal, ótimo, a gente até orou por algumas pessoas aqui, é fácil, a gente pode orar por pessoas. Agora, versículo 2, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos a vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. O que é para a gente fazer? Orar pelas autoridades. O que a gente faz na prática? No meu e no seu dia a dia. Tem um lado pendente hoje em dia que diz, seu ladrão, seu corrupto. A outra parte diz, seu verme, seu genocida, e por aí vai. Só basta a gente rolar o feed alguns segundos para a gente ver isso. Não precisa ir muito longe. A gente só rola o feed e vê essa falta de amor. Esse desamor escancarado. Por quê? Porque eu sei o que é certo. A Bíblia é muito antiga, não sabe mais sobre isso. A realidade hoje é outra. E eu tenho que me posicionar, porque se eu não me posicionar, eu estou consentindo com isso, então eu me posiciono mesmo. Vocês conseguem enxergar a maneira como a gente reage com relação a muitas coisas? Com amor e com desamor? A gente acha que a gente tem que se posicionar em todo o tempo. Deixa eu dizer uma coisa, eu ter opinião sobre alguma coisa, eu impor a minha opinião, é totalmente diferente. Eu posso discordar do Fransley com alguma coisa no pensamento, mas ele não é meu inimigo. E o principal, quando a gente olha e diz assim, não, bem capaz, orar por uma situação dessa, orar por governantes, não, os caras estão lá só para roubar. Eu não vou fazer isso, não. A gente age e reage com aquilo que a gente concebe ser bom ou mal para nós, em decorrência de situações que acontecem. E como a gente age, a gente esquece de amar. A gente de fato diz para Jesus assim, fica ali no cantinho um pouco que eu vou resolver aqui e eu já te chamo para te andar comigo de novo. Muitas vezes é isso que a gente faz, porque a gente esquece de amar. E aí você vai dizer assim, mas então tu está querendo dizer que eu vou ter que amar quem mata, quem rouba, quem mente, quem estupra? Está pegando a visão. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com o que essas pessoas fazem. Eu não preciso corroborar o que está acontecendo. Agora, eu preciso decidir amar essa pessoa também. O amor não está em nós. Eu e você não temos a forma correta de amar. Nós não sabemos amar como convém. E é por isso que Jesus nos ensina isso. Olha um texto bem conhecido, João 13 e 34, o que ele nos diz. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns
aos outros. Assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Ele se entregou por mim e por você. Aquela cruz está hoje vazia, mas ela foi ocupada por causa do meu e do seu pecado. Eu não comentei, acabei esquecendo de comentar antes, mas quando fala que a gente tem que orar pelas autoridades, ele diz que é para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. É benefício para nós orar pelas autoridades. Porque aí a gente vai viver uma vida mansa e tranquila com piedade e respeito. E quando a gente olha para como Jesus está nos ensinando a amar, assim como Ele nos amou, o amor dele a gente não compreende muitas vezes, mas é enorme. E por a gente não conseguir compreender, às vezes a gente não consegue olhar com esse olhar de amor de Deus. Porque quando a gente olha para esse amor de Deus, e eu pensando sobre amar uma pessoa que não te faz mal, amar uma pessoa que é perfeita, uma pessoa que em nada te dificulta a sua vida, é muito fácil. É fácil amar pessoas assim. Mas aí quando eu olho para mim, uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa com dificuldades, uma pessoa que muitas vezes deixou Jesus de lado por causa das minhas próprias vontades, como que ele me ama assim? Como Jesus me ama apesar de quem eu sou? E quando a gente olha para isso, o centro da Bíblia, a parte central onde todo converge, explica esse amor de Deus por mim e por você. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou e me amou de tal forma, de tal modo, que Ele deu a vida do Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. E quando eu paro para pensar sobre isso, isso mexe comigo, porque eu consigo me visualizar dando a minha vida em favor de alguém, em alguma situação, mas eu não consigo imaginar eu dando a vida do meu filho por causa desse alguém. Deus me amou tanto que Ele deu a vida do Filho dele para morrer por mim. E isso tem que mexer comigo. Isso tem que mexer com você. Porque o amor dele é muito grande por você. Deus te amou de tal forma que Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar. E lembra que eu perguntei como você reagiria se alguém cuspisse no seu rosto? Como você reagiria se alguém te difamasse? Se alguém te enfiasse uma faca? Se alguém denegrisse a sua imagem? Pois é, fizeram isso com Jesus. Tudo isso e muito mais. Pior do que isso, arrancaram-lhe a sua barba da sua face. Bateram nele sem motivo real. Desprezaram ele conforme onde ele estava e como ele estava e com quem ele estava. Falaram mal até o ponto dele ser preso e julgado para morrer numa cruz. Enfiaram uma lança no seu lado e ridicularizaram ele naquele momento. Expuseram a sua nudez. Jesus não foi para a cruz com um paninho amarrado, não. Ele foi nu para expor a sua vergonha. E sabe o que ele fez com relação a isso? Sabe como ele reagiu com relação a isso? Simplesmente ele amou. Simplesmente ele amou. Aqueles homens que estavam com ele ali, que eram malfeitores, ele estendeu o amor para ele. Ele olhou para aqueles homens que tinham feito tudo com ele e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele olha para mim e para você ainda com um olhar de amor. Porque Jesus decidiu, mesmo em meio a uma dor estonteante, que a gente não consegue compreender, ele decidiu permanecer firme no propósito do Pai. Imagina a dor de cravos transpassando sua carne. Você consegue pensar sobre isso?
Você consegue imaginar um pé sobre o outro e entrar um cravo em cima dos seus pés e atravessar até grudar na madeira? Não foi com delicadeza que isso aconteceu. Não foi com alguém dizendo assim, ó, pera aí que não vai doer pouquinho, vou dar uma anestesia aqui. Não foi assim. E mesmo em meio a isso, ele nos amou. Mesmo em meio a isso, ele permaneceu firme. Você já experimentou ficar com os braços abertos por alguns minutos? O que acontece? Cansa. Rapidinho. Rapidinho cansa. Agora imagina você soltar o peso do seu corpo com cravos na sua mão. A gente não consegue dimensionar o que Jesus fez naquela cruz por nós. A morte de cruz era uma morte horrível para os piores homens, justamente porque, por estar naquela posição, ele não conseguia mais respirar por soltar o peso, faltava ar e morria asfixiado. Jesus suportou isso por mim e por você. A gente não consegue discernir bem o tamanho disso, porque a gente só imagina. E pensar um pouquinho sobre isso, sobre a morte de Jesus naquela cruz, o mais perto que eu consigo imaginar é olhando aquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. A gente olhando da perspectiva de Jesus, aquilo é cruel, é desumano. Só que aquilo é arte, aquilo só imita, aquilo não é o que aconteceu de fato. Aquilo aproxima, mas não nos dá o real efeito do que é. Se você já teve uma dor da que você considera terrível, Jesus passou muito mais. E não desistiu por causa de você. E mesmo mediante essas dores, mesmo mediante essa situação, mesmo sendo exposto ali naquela cruz, o amor de Jesus ele não faz concessões. O amor de Jesus não se limita a condições sociais ou de raças, não. Ele se entregou para todo aquele que nele crer. A maravilha do Evangelho é isso. O amor de Jesus é para todo aquele que nele crê. Não interessa quem estiver ou da forma que estiver, Jesus pode estender o seu amor e transformar aquela vida. Jesus pode mudar a condição dessa pessoa, de uma pessoa escravizada, vivendo numa situação de humilhante muitas vezes, para alguém para ser usado por ele. E só ele pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Quando a gente resolve deixar o amor de lado para expressar as nossas opiniões, porque afinal de contas, as nossas inconformidades com o que acontece na sociedade, a gente não pode se calar e não pode se omitir. Quando a gente resolve deixar Jesus de lado no cantinho ali para nos posicionarmos, o que acontece muitas vezes é que nós nos tornamos igual aquele povo, aquela multidão que estava na frente do Sinédrio. E aí, porque alguém gritou lá e alguém começou a falar, todo mundo foi atrás. Porque é isso aí, a gente tem que dar a nossa opinião. Soltem Barrabás. Esqueça que esse homem ali é um homem que não tem culpa. Esqueça que ele é um homem bom. Esqueça que quem ele é, mas soltem Barrabás, porque a gente está indo na onda dos outros. Infelizmente, muitas vezes a gente, no afã de querer defender Cristo, e Cristo não precisa da nossa defesa, mas a gente sai cortando as orelhas de alguns Malcolms por aí. Não, comigo eu dou no meio, vou direto, seco e grosso. E a gente esquece o que Jesus fez com o Pedrão. O Pedrão naquela hora lá, não, vou defender Jesus. Espera aí. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus restitui a orelha daquele homem. Só não é assim, Pedro. Não é por esse meio. Eu voluntariamente estou dando a minha vida. Mas a gente tem que expressar tudo que a gente sente. A gente tem que agir em conformidade com o que a gente aprendeu muitas vezes. E a maioria das vezes a gente não aprendeu a amar. A gente aprendeu a corresponder ao que a gente recebe. E nem sempre a gente recebe amor. Na maioria das vezes não.
Só que o que Jesus nos ensina nesse posicionamento? João 13, versículo 1, diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja bem, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O que o texto está nos falando? Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus já estava entendendo que estava chegando a hora dele partir para com o Pai. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que ele ia morrer. E mais, ele sabia que Judas, que estava ali com ele, ia trair ele. Imagina você num local com alguém que você sabe que vai fazer algo contra você. Jesus estava ali, com Judas do lado. E o que acontece? Jesus amou-os até o fim. Mesmo sabendo o que iria vir, mesmo entendendo o que iria acontecer, mesmo sabendo de quem viria a traição, ele se coloca numa posição inferior. Ele se coloca numa condição do pior servo da casa naquele momento. E a gente vai lendo o texto e diz que Jesus vai lavar os pés daqueles homens. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Era comum, naquela época, as pessoas chegavam da rua para entrar em casa, o menor servo da casa ia lá e lavava os pés das pessoas para tirar o pó. Mas nunca era o senhor da casa. Nunca era o anfitrião da casa que fazia isso. Era a pior pessoa possível, digamos assim. Considerava como servo de menor valor. Jesus abriu mão disso e naquele momento está dizendo para eles, olha, eu estou abrindo mão de quem eu sou. Eu estou abrindo mão porque deveria ser eu que estava aqui para vocês lavar os meus pés, mas não, eu estou fazendo isso para com vocês. E nota que quando você lê o texto, Jesus lavou os pés dos discípulos. Quem estava lá junto? Judas. Jesus não deve ter pegado os pés de Judas. Pronto. Não. Ele agiu em amor com aquele que iria trair ele. Jesus, da mesma forma como fez com os outros 11, fez com Judas também. Jesus amou-os até o fim. E o que a gente aprende com isso? A continuação dos versículos ali, versículo 12 até o 17, nos fala o seguinte. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus está dizendo para eles, olha, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, de fato vocês me tratam assim. Mas eu me coloquei nessa posição para vocês saberem que eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para me doar para vocês. Eu estou aqui para considerar vocês superiores a mim. É Jesus fazendo isso. É o seu mestre. É Ele nos mostrando como fazer. E aí Ele diz para eles, olha, eu lhe dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Minha pergunta é, você tem lavado o pé do seu próximo?
não literalmente, mas com as suas atitudes. Você tem dado oportunidades daquela pessoa que erra constantemente com você, para ela acertar. Você tem abrido mão do seu direito para olhar para o próximo e dizer, olha, eu estou aqui para te amar. Como nós temos agido e reagido com relação a essas coisas? O exemplo de Jesus foi doar-se. O exemplo de Jesus foi considerar aqueles homens ali superiores a ele e dizer, olha, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. E mesmo aquele que iria trair, ele tratou da mesma forma como ele tratou os outros. Porque isso é amor. Nosso mestre nos ensinou como nós devemos fazer. Como nós devemos abrir mão em muitos momentos. E sim, considerar os outros superiores a nós. Eu algumas vezes já compartilhei aqui na igreja sobre a minha história de vida de infância. E eu sei que tem muitas pessoas que já ouviram muitas vezes e eu peço perdão a você por isso. Mas eu tenho um compromisso com Deus que é muito maior do que isso, do incômodo que você vai ter em me ver ou ouvir falar isso pela sexta, sétima, oitava vez, sei lá quantas. Mas o feedback que eu recebo não chega até você, porque muitas pessoas passaram pelo mesmo que eu passei na minha infância. 5 para 6 anos eu fui abusado sexualmente inúmeras vezes pelo filho de um vizinho. Não sei dimensionar quantas vezes isso aconteceu. Mas eu sei a dor que aquilo causou, eu sei o ressentimento que aquilo causou no decorrer dos anos, no crescer e no olhar e querer entender Deus. Por que Ele permitiu isso? Mas o amor dele foi tão grande para comigo que eu consigo olhar para essa situação hoje e não sentir mais dor. Mas ver que aquele mal se causou numa coisa boa hoje. E as pessoas que eu tenho ouvido falar e tenho falado e tenho compartilhado isso, talvez você aqui no nosso meio não saiba quanto de pessoas tem que já passaram por isso. Casais que não sabiam, casais que passaram pela mesma coisa e nunca falaram disso com ninguém. E nunca entendiam as reações de um e do outro. E a partir de entender sobre perdão e abrir e expor sobre isso, conseguiram poder ajudar um ao outro e se entender melhor e caminhar melhores juntos. É por isso que o meu compromisso é com Deus de falar sobre isso. Porque não está em mim o perdoar por causa de mim, não, está em olhar para Deus e entender que o mesmo Deus que me perdoa e que me ajuda a caminhar com Ele, é o mesmo Deus que ama aquele homem também. É o mesmo Deus que pode transformar a vida daquele homem. Eu nunca mais tive contato com ele, mas o meu desejo do meu coração é um dia poder sentar com ele e dizer para ele que Jesus ama ele. E não é por causa de mim. É por causa do amor de Cristo. Porque ele nos ensinou a amar. Porque ele nos ensinou a perdoar. E não é fácil lidar com isso. Mas quando a gente olha da perspectiva de Deus para conosco, muda. Porque o que ele fala no final do versículo ali, versículo 17, diz o seguinte: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vocês sabem, ele está falando para os discípulos, olha, assim como eu fiz, façam também. Se doem pelos outros, amem uns aos outros. Se dediquem uns aos outros. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão. O que é bem-aventurado? Você sabe disso? Lembra das bem-aventuranças de Mateus 6? É mais do que feliz. Olha, se você praticar isso, você vai ser mais do que feliz. Se você buscar andar em conformidade com o que eu ensinei para vocês, você vai ser mais do que feliz. As coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo, e você vai ter uma outra visão com relação ao que acontece na sua vida. As coisas vão acabar, as dificuldades? Não. A gente vai passar por dificuldade, a gente está num mundo corrupto. E o que aconteceu comigo não foi porque por muito tempo eu achei que era minha culpa. Não, foi por causa da maldade do coração do ser humano. A gente está num mundo corrupto. Um mundo que jaz no maligno.
Mas a partir do momento que a gente entende o amor de Deus e esse amor nos transforma, a gente passa a entender que mesmo no meio das nossas dores, Jesus está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos amparando e nos ajudando a olhar para frente, ajudando a olhar para Ele e não mais para as circunstâncias em si. O amor de Jesus é capaz de transformar o nosso choro em alegria. É Ele quem transforma a nossa vida, é Ele quem transforma aquela pessoa que você conhece, que você considera o mais vil pecador. Jesus pode transformar a vida daquela pessoa. E mais, Ele pode usar você para isso. Através da sua vida. Através de você andar buscando o quê? Se as praticarem. Você vai ser mais do que feliz se você praticar. O que é eu praticar? É eu procurar conhecer Deus mais e mais. É conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É me dedicar em buscar Ele, porque ser mais do que feliz e a busca da felicidade não está no carro do ano. A busca da felicidade não está em eu ter a pessoa perfeita do meu lado. A busca da felicidade não é eu ter o emprego que eu sempre sonhei ter. E muito menos eu ganhar a discussão. Porque o que parece é que às vezes, não, se eu impor a minha opinião lá, eu ganhar a discussão, aí sim, eu vou estar bem. Não, não é isso. A felicidade e a busca pela felicidade está simplesmente em amar. E isso é de Deus para conosco. É nele que nós vamos encontrar essa felicidade. Praticar esse amor significa que eu vou ser zeloso pelos mandamentos dele. Significa que eu vou olhar e ter prazer em meditar na lei do Senhor dia e noite. Ser zeloso em praticar o amor para com o meu próximo. Para que as pessoas vejam diferença em mim, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Ser feliz está em amar como Ele nos amou. E para fazer isso, a gente tem que decidir fazer isso diariamente. Você tem que decidir zelar pelo seu cônjuge. Ele é o bem mais precioso que você tem. Mas depende de você se empenhar por ele. Depende de você zelar pela relação de vocês. Depende de você zelar pelos seus amigos. Depende de você zelar pelo seu próximo, por amar o próximo como você ama a si mesmo. Você não faz mal para si. Por que a gente faz para o próximo? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Tem uma propaganda passando agora na TV e na rádio, que ela diz que por causa da pandemia agora a gente deve ser mais amável. Por causa da pandemia agora a gente deve olhar mais para o próximo e ser mais solícito com o próximo. E a gente pode ajudar mais e doar mais e se empenhar mais pelo próximo. Prove que você pode fazer isso antes da pandemia acabar. Deixa eu dizer uma coisa. Não é por causa da pandemia que isso deve ser feito. Não é a pandemia que vai fazer isso acontecer, até porque a gente já teve outras pandemias em décadas passadas e a população não mudou. O ser humano não melhorou. Não é a pandemia que vai fazer isso. E isso já está sendo falado há mais ou menos uns 2000 anos. Jogando para baixo, né? Isso só vai acontecer se a gente entender que a gente tem que viver para a glória de Deus. O fato da gente melhorar para com o próximo não é por causa da pandemia, não é por causa do que eu acho que eu devo fazer ou não fazer. Mas o eu amar o próximo, entender o próximo, é por causa de Cristo em mim. É Ele que é a esperança da glória. É Ele quem vai mudar a minha visão, a minha cosmovisão. É Ele quem vai mudar a minha forma de agir com relação a determinadas situações. E quando a gente entende isso, a gente entende o final de João 13,16. Que é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A gente não deve buscar a vida eterna em si por um mérito nosso, porque não é. Não depende do que eu faço e do que você faz, depende do que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você.
E viver em amor, viver em concordância com o que a palavra diz, nos traz benefícios. A vida eterna é um benefício. A vida eterna estendida é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Foi por isso que ele voluntariamente deu a vida dele naquela cruz. Porque ele simplesmente te amou. Ele simplesmente me amou. Isso é amor. E eu quero convidar você a cantar, fazer um cântico agora, como uma oração. Que você possa lembrar do que Jesus fez por você. Naquela cruz foi algo que te aproximou dele. Porque foi pela cruz que a gente pôde ser atraídos para ele. Olhar para a cruz com um olhar de agradecimento, porque foi mediante ela que ele nos perdoou e nos redimiu. Foi mediante ela que ele nos aproximou dele. Foi diante dela que ele demonstrou tamanho amor por você. E o melhor de tudo, que ele te amou até o fim. Ele não desistiu na metade do caminho. Embora eu e você não fôssemos merecedores desse amor, Jesus se entregou por nós, porque ele já tinha nos amado. E ele continua nos amando. E ele nos ama hoje, quer transformar a nossa vida e o nosso olhar com relação às situações que estão à nossa volta. Ele te amou até o fim. Ame como Jesus te ensinou a amar. Ame como Jesus te amou. Doe-se se for necessário. Abra mão se for necessário. É tão difícil para a gente pensar em dar a outra face, em caminhar mais algumas milhas. Eu compartilhei quinta-feira aqui com o grupo do Recuperando a Vida, que na minha adolescência eu tenho 2 irmãs mais velhas. Eu já falei isso aqui na igreja também. Em um determinado momento eu me dava muito mal com a minha irmã mais velha. E eu não sei o porquê lá, que a gente discutindo. Eu lembro da situação em si, um pouquinho longa, então vou cortar um pouco, mas eu enfiei-lhe um tapão. Foi com essa mão aqui que eu estava com a outra mão cortada. Dei um tapão no rosto dela, com tudo, com a marca dos dedos assim. E naquele momento ela bufou, me olhou e fez assim, bate no outro lado. Eu não tive coragem, porque eu lembrei da Bíblia. É muito difícil a gente fazer isso. Mas quando a gente tem atitudes... Naquele momento não foi uma atitude de amor dela, mas o princípio me quebrou. E quando a gente vai para conversar e para resolver situações em amor, o princípio do amor, Deus trata na nossa vida, Deus trata na vida da pessoa que está precisando ser tratada, e Deus transforma todas as situações. Ame o seu próximo para que você seja feliz. Não busque isso para a sua felicidade, mas se você amar o seu próximo, automaticamente é porque você está amando a Deus sobre todas as coisas. E aí o resto tudo vai ser acrescentado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pelo seu amor.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pai, obrigado por esse amor que é tão grande, Pai. Obrigado porque Tu nos alcançou e Tu nos redimiu, Senhor, por causa do Teu amor, Senhor. Nós não éramos merecedores disso, Senhor, mas mesmo assim Tu nos amou, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos permite, Senhor, olhar para Ti, Pai, e continuar nossa caminhada aprimorando a nossa pessoa, Senhor, na pessoa de Cristo. Obrigado por ser a nossa referência, por ser o nosso modelo, por falar conosco e nos mostrar em quais áreas nós precisamos mudar. Pai, nos capacita-nos a olhar com o Teu amor. Nos capacita, Senhor, a olhar, Senhor, com o Teu perdão. Nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, todas as situações, Pai, e entender que não está em nós a resposta para elas, mas está em Ti. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a de fato Te amarmos acima de todas as coisas. E, Pai, nos capacita a amar o próximo como a nós mesmos, Deus. Porque em nós não temos forças suficientes para isso. Mas Tu és a nossa força, Tu és aquele que se entregou por cada um de nós. Capacita-nos e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Jesus abençoe sua vida, sua semana, seja uma semana abençoada e abençoadora.